Fala aí, meu amigo ligado no Toque Passa, chegando nessa sexta-feira para fechar a semana, é claro, falando de NFL, faltam 111 dias para o dia 8 de setembro, quando Rams e Bills vão dar o pontapé inicial na temporada 2022, muita expectativa, um jogaço, o começo da temporada, muita ansiedade e temos muitas coisas para falar daqui até lá, né? Afinal, você deve também estar perguntando por que o Rafael tá com a camisa do Arsenal, camisa de futebol para falar de futebol americano? É porque eu tô aqui para falar de frustração, falar de decepção, vamos falar de times que vão decepcionar esse ano, como diria meu amigo Craque Neto, que não vai dar. Times que foram para os playoffs da temporada passada e vão ficar de fora nesse ano aqui. Eu vou fazer uma homenagem para o Neto e também uma homenagem ao meu Arsenal. Muito obrigado por tudo, tá? Tô muito feliz com vocês. Vou começar esse vídeo aqui pedindo para você dar aquela curtida no vídeo, deixar o seu comentário aqui embaixo. Não concorda? Acha que eu falei alguma besteira? Vê seu time com mais capacidade ou então acha que outro time vai ficar de fora? Deixe seu comentário aqui embaixo, que a discussão é muito legal, eu passo o dia inteiro aqui respondendo, vai ser muito bom a gente aumentar esse papo aqui, eu vou aprendendo alguma coisa, às vezes eu revejo uma opinião ou outra, então deixe seu comentário, curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação, e também, se você puder colaborar, faça parte do nosso clube de membros, tá? Eu queria fechar, eu não quero fechar conteúdo, eu quero deixar o conteúdo aberto para todo mundo, além do que eu também não tenho condições de produzir conteúdo extra, né? O Toque Passa é uma parte da minha rotina, eu acordo cedo, preparo o texto, faço vídeo, gravo, edito, preparo tudo, boto no ar e aí eu começo a trabalhar. Então é uma parte apenas da rotina. Se você puder colaborar com o Topassa, eu agradeço de coração para a gente manter esse trabalho vivo aqui, o canal ativo, como ele é ativo hoje. Tem algumas vantagens. Tem nosso grupo no Telegram, a gente fica batendo papo de futebol americano. Quando a temporada for começar, também vão ter outras coisas aqui, texto, palpites, outras coisas que vão ser exclusivas para os membros. E vai ter sorteio. Com 50 membros, eu vou sortear uma bola de futebol americano da Wilson e com 100 membros, vou sortear uma camisa oficial da NFL. Então, se você puder colaborar com o Topassa, faça essa. Vamos nessa. Roda a vinheta. Começar o vídeo fazendo um alerta aqui, porque eu tô com uma sensação de que a gente vai ter em breve, muito em breve, pode ser nessa sexta-feira ainda, alguma novidade no caso do Deshaun Watson, né? A conversa dos investigadores é a última parte, a conversa com o jogador é a última parte dessa investigação toda. O material é levado lá para o comitê disciplinar, a Sue Robinson, a ex-juíza ali distrital que vai avaliar, que vai dar essa suspensão ou não para o Deshaun Watson. E a sexta-feira geralmente é um dia que estão usando para falar de Deshaun Watson, né? A gente vai lembrar que o jogador está viajando para as Bahamas com uma parte do grupo lá do Cleveland Browns para entrar em ritmo, para fazer aquela conexão entre eles, porque na semana que vem, dia 24, começam os OTAs, né, os treinamentos lá na equipe de Cleveland, e aí o cara fora do país, sexta-feira é ótimo, sexta-feira é um bom dia para você dar uma notícia ruim, porque você dilui o noticiário negativo no final de semana, né, pouca audiência nos programas esportivos, na segunda-feira já é assunto velho a sexta-feira, mas se rolar alguma novidade nessa sexta, eu faço questão de vir aqui falar, porque é muito importante não só para o Deshaun Watson, não só para a equipe do Cleveland Browns, mas por toda a briga na AFC. Muda completamente o cenário ter Deshaun Watson fora por um jogo, por 4, 6 ou então a temporada inteira. A gente vai comentar com toda certeza. Fica ligado, clica aqui no sininho. Falar uma notícia interessante de mercado, aqui quem se reforçou, né? O James Bradberry, cornerback que foi dispensado da equipe dos Giants no último dia 9, ele tá com um novo time e com aquele gostinho de vingança. Uma situação muito complicada para os Giants, né? Os Giants tinham que dispensar o Bradberry, não tinha como manter no cap, tentaram uma troca, o pessoal sabia que eles iam ter que abrir mão do jogador, então ninguém foi atrás do Bradberry para uma troca, mas 11 times, segundo o Adam Schefter, foram atrás do jogador e falaram assim, cara, vem jogar aqui. E quem levou ele foi a equipe do Philadelphia Eagles, com um contrato de uma temporada, 7 milhões e meio de dólares, 7 milhões e 250 mil garantidos, alguns bônus que podem levar esse valor até 10 milhões de dólares, e deixa esse time com uma secundária bem interessante, né? Os Eagles, já estou elogiando aqui o ataque, com as opções ali, quero ver o que o Hurts vai entregar, acho que é um time que pode brigar pelo título da divisão. E agora você tem Darius Slay de um lado, o Bradberry do outro, o Maddox ali com o slot. Fica um grupo de cornerback bem interessante, enquanto isso os Giants, né, estão com um time sem experiência nenhuma na secundária, basicamente experiência nenhuma ali, perdem seu principal corner e vai lá cair no rival, vai ter que enfrentar 2 vezes o Bradberry e ele vai dar trabalho pro Daniel Jones, tá? Não é uma boa ideia não isso aqui. Falar um pouquinho de college football também, porque o Nick Saban gerou uma polêmica, né? Ele criticou o técnico de Alabama, dispensa apresentação, Saban um dos maiores da história, ele criou polêmica ao atacar nominalmente Texas A&M e Jackson State
duas universidades que teriam comprado jogadores, né? A gente vai lembrar que a NCAA mudou o seu regulamento, antes ninguém podia receber dinheiro nenhum, agora com uma decisão da Suprema Corte eles mudaram e criou-se o NIL, né? Que é o Name, Image e Likeness, é basicamente os direitos de imagem. E o Nick Saban falou assim, olha, a gente foi o segundo em recrutamento. Texas A&M foi a primeira em recrutamento na temporada passada, porque eles compraram seus jogadores. Eles compraram jogadores, né? Falou que os caras ofereceram mais. Segundo o Saban, 25 jogadores de Alabama eles fizeram tudo certinho e conseguiram lucrar alguma coisa na última temporada. A Alabama teria espalhado ali, pago 3 milhões de dólares para esses 25 jogadores, nesse esquema do NIL. Mas Texas A&M ofereceu mais dinheiro, não fez nada aí, virou leilão, e ele até citou a questão de Jackson State, que falou assim, eles tiraram um jogador lá que era um prospecto de 5 estrelas, que tinha oferta de faculdade maior e foi jogar na segunda divisão. Jackson State é na segunda divisão e o cara tinha condições. O Travis Hunter, né, que abriu mão ali da bolsa que ele tinha na Flórida, segundo o Saban, segundo informações, para ganhar 1 milhão em Jackson State, né? E o Deion Sanders, que é o técnico do Jackson State, ficou bravo, falou que não é bem assim, né? Deu aquela cacetada no Saban. E eu acho que, em primeiro lugar, é muito justo o jogador do college football receber dinheiro. As universidades fazem muito dinheiro e os jogadores se arriscam, não só pela bolsa de estudos, mas cara, os caras têm potencial para ganhar pelo que a universidade ganha com venda de direitos, com venda de camisa, com bilheteria. Tem que passar alguma grana para os astros da partida, né? E a gente pode ter uma mudança de status quo. Saban tem que aceitar isso, né? Ele pediu desculpa depois, ele falou que, né, cometeu alguns erros, não devia ter falado isso ou aquilo, mas, cara, vai mudar o status quo. Hoje em dia os caras querem ir para Alabama, querem ir para grandes universidades, Georgia, porque tem uns bons programas que vão chamar a atenção, que vão dar destaque, que podem ser campeões nacionais e podem abrir portas para a NFL. Talvez com essa questão de pagamento, o cara fala assim, olha, eu tenho qualidade e eu vou me destacar onde quer que eu vá. Então eu vou pegar um time mais ou menos que me oferece um pouquinho mais de dinheiro, porque eu já garanto aqui minha vida. Se eu me machucar aqui durante a temporada, se eu acabar tendo um problema no joelho que afete minha carreira na NFL, pelo menos já fiz um pé de meia aqui, já garanti vida, família e tudo mais. Vou pensar dessa forma. A gente pode ter uma mudança nesse status quo. Eu acho que é uma evolução natural e eu nunca vou criticar o jogador do college football receber dinheiro. Falando um pouquinho dos OTAs que estão rolando aqui, só duas notícias rápidas aqui, porque a gente pôde ouvir alguns jogadores. Eu ouvi o Joe Burrow falando sobre a importância da experiência que o time carrega, né, para essa temporada, depois de ter perdido o Super Bowl. Falou que no ano passado eles sentiam que o time era bom, que poderia ganhar, mas eles sabiam muito bem o que fazer para ganhar, como eles iam ganhar. Agora eles sabem muito bem. E o Chase até falou, a gente tem que prestar atenção porque esse ano a gente entra na liga como um dos melhores times, né? Isso muda todo o status, né? Os Bengals passam a ser um time a ser batido e o pessoal vai se preparar para encarar os Bengals, procurar antídotos para a solução entre Chase e Burrow. É interessante perceber que você não pode ficar estagnado. Não é porque eu cheguei no Super Bowl na temporada passada que eu vou chegar esse ano. Inclusive aquela sensação que a gente tinha, perder o Super Bowl, mas foi só o primeiro. Eu já mudo um pouquinho porque essa AFC se fortaleceu demais. A equipe dos Bengals hoje ela é mais forte do que na temporada passada. A linha ofensiva melhorou, por mais que o Burrow tenha defendido, inclusive os ex-colegas de linha ofensiva. Mas a gente tem que evoluir, não adianta. O time que fica parado na NFL é ultrapassado, é atropelado com toda certeza. Outro lado da moeda, de quarterback jovem que tá aí sem moral nenhuma, o Daniel Jones. Eu gostei da entrevista dele na equipe dos Giants, porque ele foi bem político ali ao falar sobre a decisão dos Giants de não ativar a opção de quinto ano do seu contrato. Ele falou que é o que tá fora das minhas mãos, fora do meu controle, não tenho o que fazer, eu tenho que pensar em vencer jogos. Isso é muito legal. Ele falou a consciência do cara, né? Ele falou, vencendo jogos, as coisas, tendo uma boa temporada, muita coisa vai ser melhor para muita gente. E é óbvio isso, né? Quando você começa a vencer, o time fica bom, todo mundo fica feliz e passa a ter uma visão diferente. Talvez esse cara aqui não seja tão ruim, talvez ele seja o suficiente, ele seja bom o suficiente para você ir adiante, dá para dar mais um ano de contrato pro Daniel Jones. E eu achei interessante a aposta dos Giants, né? Não confio no cara até aqui, não vou dar um contrato um ano a mais, que ainda garante dinheiro para ele, porque se você não vem eu quiser me dispensar dele, eu abro mão e tchau. Agora, se eu tiver que ficar com um cara, caso do Baker Mayfield lá, por exemplo, é uma situação complicada. E se eu quiser ficar com o Daniel Jones no ano que vem,
eu vou lá e meto a tag. Vai sair mais caro? Sim, mas o cap vai abrir, você mexe aqui, mexe ali, dá um novo contrato, dá a tag e mexe um outro contrato e tudo se resolve lá na frente se o Daniel Jones se provar, e ele tem que provar. Tem que vencer jogos, vencendo, as coisas vão ser diferentes, e eu acho legal o jogador ter uma noção de que, por mais que ele seja o quarterback da equipe dos Giants, ele não é o Eli Manning, né? Ele tem que ter noção do tamanho dele na liga hoje em dia. O Daniel Jones está lá embaixo ainda nessa liga. Vamos falar dos palpites. Eu convidei vocês a votarem nos campeões de divisão lá na aba de comunidades. A votação está aberta ainda, vocês podem ir lá, mas eu falei que na sexta-feira eu ia trazer algumas parciais. Eu achei bem interessante, porque tem algumas divisões que são muito disparadas, com francos favoritos a levarem essas divisões, começando na NFC, que é um absurdo, né? Os Rams com 73% contra 18% dos 49ers, Cardinals com 5%, o Tampa Bay Buccaneers com 89% contra 6% do Saints. Eu queria saber quem foi esse 1% que votou nos Falcons. Green Bay Packers com 84%, né? Os Bears com 3%, também queria conhecer esses 3% dos Bears. E o Dallas Cowboys vencendo a NFC Leste, seria a divisão mais equilibrada ali, com 60%, os Eagles com 31%. É bem interessante a gente discutir essa divisão aqui. Na AFC, um pouquinho mais equilibrado, tirando a AFC Leste, que todo mundo vê os Bills como favoritos, com 83%, os Patriots com 9%, Dolphins com 5%, os Jets com 4%. Baltimore Ravens, um empate técnico na AFC Norte ali, 47% para os Ravens, 43% para os Bengals, né? Aquele 2% para cima e para baixo dá um empate técnico. Indianapolis Colts vencendo a AFC Sul com 54% e os Titans com 35%, e o Kansas City Chiefs vencendo mais uma vez a AFC Oeste com 52%, e aqui um bom equilíbrio, porque tem Chargers com 25%, os Broncos com 17%, e eu acho interessante. Por que eu estou usando isso aqui? Eu gostei do palpite de vocês, não concordo com alguns, por exemplo, eu não concordo com os Chiefs, eu acho que os Chargers vão levar, não, mas entendo os Chiefs vencerem normalmente, eu não concordo com o Dallas Cowboys, tá? Porque aqui eu quero entrar na minha discussão. A gente sabe que ano após ano a gente tem uma mudança muito grande no cenário de playoffs. Times que vão para os playoffs num ano e não vão para o outro. E esse ano eu falei, eu quero fazer a minha atuação de craque Neto aqui e falar que não vai dar para muitos times. Vai dar! Não vai dar! Vamos pegar como é que foi o cenário da NFC ano passado, por exemplo. Packers, volta. Buccaneers, voltam. Cowboys, não sei, vamos discutir, mas segundo vocês, volta. Rams, volta. Ok. Vagas de wildcard. Cardinals, 49ers, Eagles. Eagles eu acho que volta. 49ers, não sei, a gente vai discutir. AFC, Titans. Vocês estão achando que não voltam. Eu também acho que não volta como campeão da divisão, pelo menos. Chiefs, voltam. Bills, volta. Bengals, vocês colocaram os Ravens ganhando a divisão, mas com uma votação aqui que dá para imaginar que eles vão levar uma vaga de wildcard pelo menos. Acho totalmente cabível. Raiders, Patriots, Steelers. Então vamos discutir aqui, tá? Eu tenho alguns times que eu tenho dúvidas se voltam. Começando com os Titans. Já fui criticado, a gente discutiu bastante aqui sobre os Titans. É um time que é extremamente bem treinado. Tem o Mike Vrabel, que ganhou o prêmio de melhor técnico na temporada passada, porque conseguiu fazer um time que perde seu principal astro, o Derrick Henry, na semana 8, e mesmo assim é capaz de fazer esse time ganhar o first seed. Tudo bem, teve incompetência de outros times, teve algumas bobeadas dos Chiefs, os Chiefs começaram mal, terminaram, né, com altos e baixos ali, aquela derrota para os Bengals, por exemplo. Então, o Vrabel é um cara que calou minha boca na temporada passada. Eu cobrei muito da defesa dele, eu falei que ele tinha que fazer um melhor trabalho defensivamente, e ele me entregou isso, sem ter aqueles grandes astros. O ataque era mais estrelado, eu esperava muito mais ali com o A.J. Brown, com o Julio Jones, com o Derrick Henry e o Tannehill. Mas a defesa me surpreendeu. A defesa foi um ponto positivo desse time. O Derrick Henry ficou fora. E você fala assim, pô, mas os caras ganharam sem o Derrick Henry. Sim, ao mesmo tempo que eles tiveram muitos altos e baixos, né? Os caras perderam para os Bills. Aliás, eles ganharam dos Bills, mas perderam para os Patriots. Foram atropelados pelos Patriots. Eles ganharam dos Bills ali por centímetros e foram atropelados pelos Patriots. Eles perderam para os Texans, eles perderam para os Jets, né? Eles perderam para os Steelers. Tiveram algumas derrotas muito questionáveis e a impressão ruim, a impressão final é muito ruim. Uma defesa que consegue sacar 9 vezes o Burrow e o ataque produz 16 pontos, você tem um grande problema. Esse ataque se enfraqueceu,
mandou o Julio Jones embora, não era o fator, não tem grande problema, mas você perde o A.J. Brown, nas questões contratuais você não consegue segurar o cara, e era o principal recebedor do time, e você tem um Tannehill que entra sem moral nenhuma. Nos últimos anos a gente estava falando assim, ah não, o Tannehill é ok, o cara que vai conseguir entregar, pô, o Tannehill tá bem, em alguns momentos a gente achou que o Tannehill era um bom quarterback, afinal, no fim de tudo ali, não era uma questão mais dos Dolphins do que do Tannehill, mas ele termina com a sensação de que ele é aquele cara dos Dolphins. Né? Ele vem sem moral nenhuma, com essa pressão agora, com o Malik Willis lá atrás, que ele tem que ser o tutor, que ele não vai ser. Então eu vejo como um time que pode ir lá beliscar o wildcard, aproveitar que vai ter uma briga muito interessante nessa AFC e ganhar alguns jogos entre a divisão, tem os Texans, tem os Jaguars, e conseguir levar a vaga dos playoffs. Mas eu não tenho tanta certeza que volta para a pós-temporada. Assim como eu não tenho certeza do Las Vegas Raiders, um time que no ano passado me surpreendeu todo mundo, né? Afinal tem um problema lá, começa muito bem, aí perde o Gruden naquela polêmica toda, vai com um técnico interino, pô, agora se reforçou, trouxe o Chandler Jones, trouxe o Devonta Adams, mas tem uma divisão que é muito complicada. Eles vão ter confrontos internos muito pesados, times que tendem a ganhar bons jogos, grandes quantidades de jogos, e a gente fica na dúvida do Derek Carr. Ele é o suficiente? Ele, disparado, é o pior quarterback dentro da divisão, né? Não tenho dúvidas contra ele, com o Mahomes, com o Russell Wilson, com o Justin Herbert. Para mim, ele é o quarto, sem sombra de dúvidas. Pode dar certo. É um time que, no fim, pode encaixar. Eu não confio tanto no Josh McDaniels, né? Mas pode encaixar. Eles podem até vencer os Chiefs. Os Chiefs, no ano passado, tiveram altos e baixos. Como eu já falei aqui, começou a temporada muito mal. Teve ali uma incoerência no final. Eles podem ganhar a divisão, os Raiders, mas eu sinto que os Raiders vão ser a equipe que vai acabar sobrando nessa AFC Oeste, e eu coloquei vaga nos playoffs, os Chargers ganhando a divisão, os Chiefs e os Broncos indo para os playoffs. San Francisco 49ers na NFC, né? É uma situação que, vamos lá, a NFC não é uma conferência tão complicada para você conseguir uma vaga pelo menos de wild card. Então essa vaga pode pintar, né? Você tem um time que tem um baita de um talento, um elenco muito bom, com um treinador muito bom. Eu sou muito fã do Shanahan, sem sombra de dúvidas, um dos melhores treinadores da NFL atualmente, mas tem um calendário complicado e tem uma AFC Oeste para enfrentar. Eles vão fazer dentro da divisão, 2 jogos contra os Rams, no passado eles não foram tão bem dentro da divisão, tá, acho que os Cardinals estão enfraquecidos, acho que os Seahawks estão muito mais enfraquecidos, inclusive estão falando em Gene Smith, seu quarterback titular lá no Seahawks, teria levado vantagem com relação ao Drew Lock, meu Deus do céu, mas você tem algumas novelas. Você tem algumas novelas lá dentro da equipe dos 49ers que eu não gosto absolutamente nada. História do Deebo Samuel, se ele vai ficar ou se ele não vai. Jimmy Garoppolo, o que vai ser? Trey Lance é o quarterback titular. Sempre fica batendo na minha cabeça aquele papo todo que rolou antes do draft de que o Shanahan queria levar o Mac Jones e ele foi convencido a levar o Trey Lance. Talvez o Trey Lance até seja um bom jogador, estava cru, tinha que passar uma temporada ganhando experiência, ganhou ou não esse ano, mas talvez não encaixe no estilo do Shanahan. A gente lembra que o Shanahan é um cara que gosta do Garoppolo, foi atrás do Garoppolo para emular um Kirk Cousins. Então talvez seja um estilo diferente, ele pode não ser um bust, mas pode não ser o que o Shanahan quer. E, cara, tudo isso envolve, eu acho que manter o Garoppolo lá é uma besteira. Essa vaga de wild card para mim é a mais cabível dos 49ers, ela deve vir pela NFC ser enfraquecida, mas eu não gosto do que está acontecendo lá em São Francisco. Dallas Cowboys. Dallas Cowboys é outro time que eu tenho muitas dúvidas, né? Bom, desde 2003, 2004, a gente não tem um bicampeão dentro da NFC Leste, né? A equipe dos Eagles levou em 2003, 2004, e desde lá ganha um ano, não ganha no ano seguinte. E os Cowboys não vão para os playoffs em anos consecutivos, desde 2006, 2007. Né? Será que esse ano vão conseguir? Minha grande dúvida, Mike McCarthy passa qual grau de confiança? O quanto você confia no trabalho do Mike McCarthy? O time perdeu peças interessantes, principalmente no ataque, os recebedores, os alvos para o Dak Prescott, perdeu peças na defesa também. Eu vejo até como aquela sensação de que os Cowboys estão empurrando essa temporada com a barriga para buscar o Sean Payton no próximo ano, né? Até falaram o Sean Payton também, os Panthers estão interessados também, mas para mim não existe dúvida que se o Dallas Cowboys quiser o Sean Payton, vai levar o treinador. E tem uma vantagem, o calendário é muito tranquilo, o calendário é dos mais fáceis da NFL, mas começa com 2 jogos complicados.
Jogando em casa, tudo bem, mas contra o Buccaneers, do Tom Brady, e contra o Cincinnati Bengals, do Joe Burrow, o time que foi disputar o último Super Bowl. São 2 jogos difíceis, em casa pode começar 0-2 e aí a coisa descambar e tudo por água abaixo e, né, mal. Mas eu vejo ainda o Dallas Cowboys como chance forte de ou levar até divisão, vocês estão apostando na divisão, eu acho que da Eagles, ou então levar uma vaga pelo menos de wildcard. Tem chance, boas chances. Agora, time que de fato, como diria o Neto, não vai dar, não tem a menor chance, não vão chegar nos playoffs. Eu aposto em 3 times aqui, começando com o Arizona Cardinals. Arizona Cardinals, eu elogiei o Vrabel, elogiei o Shanahan, eu questionei o Mike McCarthy e eu pioro essa crítica com relação ao Cliff Kingsbury, que para mim é muito fraco. Ele tinha um trabalho fraco no college football, ele fez trabalhos totalmente inconsistentes, times que não conseguem passar da metade de uma temporada, começam bem e vão se dissolvendo, vão se destruindo. É um time que é manjado, você entende muito facilmente o que o Arizona Cardinals faz e você consegue bater esse time. Ele pode até inovar no começo, mas ele não consegue manter a produtividade do time ao longo do ano. E essa novela envolvendo o Kyle Murray não ajuda em absolutamente nada, né? Nada, cara. Paga a foto, quero aqui, quero contrato, não quero contrato. Tudo isso é péssimo, principalmente quando você soma que nos 6 primeiros jogos ele não vai ter o DeAndre Hopkins para passar essa bola. Não é uma perda qualquer, principalmente quando você olha esse começo de calendário. Eles começam contra os Chiefs, eles têm os Raiders e eles têm os Rams. Essa é a sequência de abertura de temporada da equipe do Arizona Cardinals. Para mim, começam com 0-3 e aí, filhão, é só água abaixo. Acho que esse time não vai adiante. Na NFC Oeste, eu tô colocando os Rams ganhando a divisão e os 49ers ganhando uma vaga de wildcard com essas dúvidas todas que eu tenho. Não acho que vai ser uma grande temporada, mas o suficiente dentro da NFC. Outro time que não vai dar até dói o coração esses próximos 2 times aqui, mas Pittsburgh Steelers, tá? Pô, a gente pensou que não ia no passado. Já foi um milagre ter ido no passado com aquela campanha 9-7-1. Na última semana eles foram porque eles venceram os Ravens estão destruídos por lesões. Os Colts conseguiram perder para os Jaguars. A gente podia ter tido um empate entre Raiders e Chargers e saiu na prorrogação um field goal que deu a vitória para os Raiders e acabou empurrando a equipe do Pittsburgh Steelers. E a expectativa era tão baixa para a equipe de Pittsburgh que eles foram encarar os Chiefs lá e a gente olha o placar e fala assim, cara, 42-21 foi digno, foi um fim de carreira digno para o Big Ben. 42-21 não é um placar digno em lugar nenhum, mas foi pelo que a gente esperava. A gente esperava um atropelamento muito maior da equipe do Kansas City Chiefs. O fator Mike Tomlin pesa a favor da equipe dos Steelers. Não tem como você não ficar ali com uma sensação de que ele pode fazer alguma coisa, porque o ano passado ele levou uma balsa, ele levou um poste como quarterback para os playoffs. O Big Ben já não tinha condições nenhuma mais. E agora, será que o Trubisky ou então o Kenny Pickett não vão ser capazes de serem esses postes aqui? A defesa fazer um trabalho, a defesa muito forte também da equipe dos Steelers não vai ser capaz de arrumar. Os Steelers conseguiram boas peças ali, tem uma linha ofensiva melhor, tem um bom jogo terrestre, tem algum recebedor ali que vai conseguir dar um trabalho, mas eu vejo uma AFC muito mais fortalecida. A concorrência aumentou demais. Dentro da divisão também, os Bengals se estabelecem como um time que vão brigar. Os Ravens, se conseguirem se manter saudáveis, vão ser um time que vai brigar pela divisão. E a equipe dos Browns, sem a novela Baker, pode ser um time muito mais fácil. Então, tem grandes chances dessa equipe dos Steelers, no fim, ser a pior equipe da AFC Norte. E quem sabe a gente vai ver a primeira temporada negativa do Mike Tomlin, não aconteceu até agora, mas eu não vejo chance nenhuma dos Steelers irem para os playoffs. É claro que esse vídeo aqui você tá marcando, tá salvando, tá colocando lá para receber um alerta. No comecinho de janeiro eu vim aqui, aí ó, seu trouxa, falou que não tinha, aqui ó, engole. Tá? Assim como a torcida dos Patriots pode fazer. Agora não vem falar de clubismo, tá? Para mim, os Patriots não têm a menor chance de conseguir uma vaga na pós-temporada dentro dessa AFC, porque não vão levar a divisão e a vaga de wildcard vai ser muito complicada. Os jogos dentro da divisão vão ser bem divididos e a impressão que me passa é que o time hoje ele é mais fraco do que era na temporada passada. Temporada passada dos Patriots, aliás, vamos deixar bem claro, tá? O fim da temporada foi um misto de melancolia e vexame, né? Porque é um time que foi para a bye week liderando a divisão com 7 vitórias consecutivas,
Passou aquele descanso e dissolveu. O time destruiu, cara. 4 jogos pro final da temporada. Eles perderam 3 desses jogos. Venceram só os Jaguars. Perderam os Dolphins na última semana. E na pós-temporada eles foram humilhados, massacrados, atropelados pelos Bills. Sem dó nem piedade, tá? Foi aquele jogo 47-17 em que a defesa não apareceu mesmo. Os Bills tiveram um jogo perfeito ofensivamente, né? Isso acho que nunca tinha acontecido, uma coisa do gênero, não lembro agora aqui. O choque foi tanto que eu tô esquecendo algumas situações, mas os caras pontuaram em todas as posses de bola que eles tiveram. Tá? Foi um desastre para a equipe dos Patriots. Agora você tem um cenário em que ele perde algumas peças na linha ofensiva, por exemplo, o Shaq Mason foi embora, a defesa perdeu peças, você não tem dúvidas no corpo de cornerbacks, de linebackers, é uma defesa confusa e é uma comissão técnica ainda mais confusa. As coisas estão nas mãos lá do Bill Belichick, mas sério que o Joe Judge vai treinar os quarterbacks, ele meio que vai ser o coordenador ofensivo com o Matt Patricia. Sério isso? Né? Tem muitas dúvidas do que vai ser esse time, qual que é o grupo de recebedores, para quem o Mac Jones vai passar. É um ano complicado para o Mac Jones, porque o segundo ano às vezes é mais difícil que o primeiro. Você se destaca no primeiro, o segundo ano é hora de se firmar, você tem que mudar o que você fez no primeiro para seguir, para não ser aquele quarterback manjado, e você simplesmente não tem um Josh McDaniels, que é um coordenador que sabe dar esse passo. Você não tem nem o Lombardi, que foi levado pelo McDaniels lá para a equipe dos Raiders. Então você vai ser treinado pelo Joe Judge, sério, o que ele vai acrescentar? É muito complicado, tá? O grupo de recebedores não teve aquela atenção toda que merecia, mas algumas peças podem melhorar no segundo ano, um entrosamento melhor, né? Você pode ter uma leve melhora nesse grupo, mas eu vejo o time dos Patriots como uma equipe que vai ficar fora dos playoffs mais uma vez, tá? Eles não foram lá em 2020, foram em 2021, foram massacrados, passearam pelos playoffs em 2021 e para mim ficam de fora nos playoffs em 2022. Quero saber a sua opinião. Deixe aí seu comentário, curte o vídeo aqui no canal e a gente volta a qualquer momento com o Deshaun Watson ou então na segunda-feira. Bom final de semana. Aquele abraço.